TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Começa agora o programa Semeando Paz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos amados o seu sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Boa tarde. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue enchendo a sua vida de alegria e felicidade. Eu sou o pastor Gersino e este é o programa Semeando Paz. Estamos juntos mais uma vez neste sábado tão maravilhoso que Deus nos concede. E eu te agradeço por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar com você de tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Aquilo que Deus tem colocado no coração da Igreja Assembleia de Deus, Semeando Paz, que é espalhar sementes de paz pela nossa cidade, que tanto necessita em dias de alta criminalidade, em dias de grandes tensões. Que Deus abençoe a sua família por estar conosco nesta tarde. Você tem liberdade de entrar em contato com a gente, você tem liberdade de mandar a sua impressão, de falar o que você está achando do programa Semeando Paz. Os meios de contato são SMS, mensagem de SMS, e o telefone é 37, para quem está nos vendo, por exemplo, pela internet, fora de Divinópolis, o DDD é o 37, 8803, 8839. 37 8803 8839. Se quiser nos mandar um e-mail, você pode fazê-lo pelo adsemeandopaz@hotmail.com. adsemeandopaz@hotmail.com. Caso queira nos enviar uma carta, quantas pessoas têm dificuldade às vezes de entender um tema bíblico e às vezes não tem a quem perguntar? Nós estamos à disposição para te ajudar, para te informar. Você pode escrever a carta endereçando-a para Programa Semeando Paz, Avenida Paraná, 513, bairro Catalão. O CEP é o 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. Programa Semeando Paz, Avenida Paraná, 513, bairro Catalão. CEP 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. Estamos ao vivo, nesse momento, inclusive na internet, www.tvcandidez.com, www.tvcandidez.com. Pode nos mandar também o recado pelo Facebook, AD Semeando Paz é o nosso endereço. Estamos à disposição e queremos ouvir você. Neste final de semana, nós temos um final de semana maravilhoso, até porque as famílias se alegram nesse final de semana, porque comemora-se, as famílias se reúnem para congratular-se com as suas mães. Então, amanhã, às 8h30 da manhã, nós, na Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz, nós iniciamos com a Escola Bíblica Dominical. 8h30 da manhã, a Escola da Família. Ali você tem uma classe para cada faixa etária. Professores especializados para ministrar a Bíblia Sagrada. Nós não ensinamos denominação, nós ensinamos a Bíblia Sagrada. Ali na Paraná 513, 8h30 da manhã. E já começa a homenagem às mães. Então, você, mamãe, você, filho, vão juntos à igreja amanhã, e amanhã tem uma pessoa que vai estar tirando foto dos filhos com as suas mães para uma homenagem especial. Esteja amanhã, portanto, a partir das 8h30 da manhã. E à noite é o culto de ação de graça pelas mães. É um culto maravilhoso que será amanhã coordenado pela classe dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Presbítero Sérgio Gonçalves estará dirigindo o culto e nós temos participações especialíssimas amanhã no culto às 19 horas. O culto da família. Mamãe, vá até ali,
nós queremos orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. Na terça-feira, o culto de ensino da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nessa próxima terça-feira, 19h30, toda terça-feira, a igreja se reúne em torno de um tema bíblico e ali nós estudamos a preciosa Palavra de Deus, imutável Palavra de Deus. Quarta-feira, 14 horas, é o círculo de oração. Se você tem uma necessidade, gostaria que alguém orasse por você, esteja ali, Paraná 513. Tem um grupo de irmãs que oram em seu favor. Você pode anotar o seu pedido no papel, deixar ali, que elas vão guardar aquele pedido e toda quarta-feira estarão orando em seu favor. Quinta-feira, culto de libertação, 19h30. Igreja Assembleia de Deus, Semeando Paz. Igreja dirigida pelo pastor Davi dos Reis Pereira. Nós estamos na Paraná 513, bairro Catalão. Quando você vai sentido centro-bairro, passou a passar de nível da ferrovia, mais ou menos 4 quadras do lado esquerdo, subindo o Paraná, ali está a Igreja Assembleia de Deus, Semeando Paz, pronta para receber você, todos de braços abertos, muito felizes com a sua presença. Eu gostaria de imediato, eu estou devendo abraços do sábado próximo passado, que eu não mandei abraços, então eu quero mandar um abraço, nós a chamamos de titia, né, na intimidade, que é a irmã Aparecida, a titia, irmã da irmã Lourdes, lá no bairro Icaraí, ela oscila entre Icaraí e Prata, né? Então, ela sempre está na Prata, sempre está no Icaraí, uma pessoa muito querida. Titia, Deus te abençoe, minha filha. É um prazer muito grande saber que você está nos vendo. É um prazer muito grande ter a sua amizade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Também mando lá para o Icaraí também para a irmã Angelita. Eu mandei para o marido dela sábado passado, para os filhos e esqueci da irmã Angelita. Angelita, tá? Entrega um abraço, Deus te abençoe. Também os irmãos, sempre nos veem, os irmãos lá do bairro Campina Verde, uma grande congregação. Deus abençoe os nossos irmãos ali do Campina Verde. E especial para a nossa querida irmã Silvia Natálio, que está enferma por esses dias em estado de recuperação. Tia Silvia, nós queremos que Deus vai restaurar, continuamos orando. E com esse abraço, eu também abraço as suas filhas, a Ruth, abraço a Terezinha, todos, o Paulo, os filhos da irmã Silvia Natália, uma grande obreira do Senhor na história da Igreja Assembleia de Deus de Divinópolis. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Neste sábado, nós estamos com um programa, já é o segundo da série Família, e nesse sábado nós trataremos sobre educação de filhos. Temos 2 pessoas convidadas que estarão participando logo depois do clipe. Então eu te peço, se você tem alguém que tem filhos, que vai ter filhos, se você imagina que ele não esteja ligado na Candidez, ligue para ele e fala, olha, liga a televisão que daqui a pouco nós vamos ter entrevista com perguntas sobre a educação de filhos. Nós temos o doutor Salomão Barzola, pastor da Igreja Presbiteriana, nós temos a Keila Fernandes, que é pedagoga, professora. Daqui a pouco nós vamos bater um papo com eles muito útil para todos nós que temos filho, para todas as famílias de Divinópolis. Mas nós vamos agora para um clipe e logo após a gente volta para conversar com os nossos convidados. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim.
sonhava sem querer dormir, e com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar esse momento ao Senhor, e bendiga aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é o seu dia. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor, e bendiga aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor, e bendiga aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Entre, aqui é o seu lugar. Sinta o carinho que temos pra te dar. Todo dia a gente espera por você. Um cuidado especial para a família é o que temos para oferecer. Droga Rede, É mais que medicamento. Droga Rede, com você em todos os momentos. Venha conhecer a Compuway Formação Profissional, os melhores preços da cidade. Ensino individualizado, horários flexíveis. Não espere para começar as suas aulas. Todos os cursos com início imediato. Compuway, aqui você aprende mesmo. Unidade Divinópolis, Avenida 21 de Abril 678, Centro, 3214-8865. Queridos, eu gostaria de cientificá-los que nós também estamos no Twitter, AD Semeando Paz. Você pode entrar ali e mandar uma mensagem. No sábado passado, nós tivemos como uma das pessoas convidadas a Rosana Oliveira, psicopedagoga. E eu esqueci de fazer para ela uma referência aqui as funções que ela exerce na sua vida profissional. E eu gostaria de fazer isso agora, rapidamente. A Rosana, ela trabalha, ela dirige o Centro de Ensino O Sabor de Aprender, né, como pedagoga, psicopedagoga. Ela dá apoio pedagógico e psicopedagógico, especialização em distúrbios de aprendizagem. Ela auxilia. Às vezes a família com pouco tempo, os filhos estão passando por dificuldade
de aprendizado, de desenvolvimento escolar, então a pedagoga Rosana Oliveira pode auxiliar. O telefone dela é 9919-7604. 9919-7604. Você que está na região do Bom Pastor, Alvorada, Liberdade, essa parte aí de cima, acima da rodoviária, é ali que ela atende. Então, Rosana, psicopedagoga, especialização em distúrbio de aprendizagem, 9919-7604. Eu tenho o prazer de receber os nossos convidados, portanto, gostaria de apresentá-los para, primeiro, eles cumprimentar, e aí eu vou falar o mini currículo deles. Pastor Dr. Salomão Barzola e Keila Fernandes, muito bem-vindos ao programa Semeando Paz. Boa tarde, um grande abraço a todos. É um prazer estar aqui participando desse programa, Pastor Gersino. Obrigado. E aproveito esse momento para mandar um abraço a todas as famílias, em especial a todas as mães pelo seu dia. Que Deus lhes abençoe profundamente em todas as áreas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa Semeando Paz. E eu espero que eu possa contribuir com cada família, com cada lar, com muita parte. Ok. Pastor Salomão Barzola é casado com Débora. Eles têm 3 filhos, Natan, Marcelo e Pedro. Ele é pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Divinópolis, que está na Avenida 7 de Setembro, 819, no bairro Santa Clara. Avenida 7 de Setembro, 819, bairro Santa Clara. Psicólogo clínico e terapeuta familiar. Ele atende em Divinópolis, aqui na Avenida 1º de Junho, 420, no edifício Paulo VI. O telefone dele, 4141-1020. Também tem o Twitter, PSI de psicologia, ou psicólogo, Psi Salomão, com N no final. Twitter. E pastor Salomão, ele é também coordenador regional ou coordenador local do Ministério Casados para Sempre, que também trabalha ajudando casais na restauração dos seus casamentos. Keila Salles Fernandes, casada com Rogério Fernandes. Eles têm 2 filhas, a Esther, de 6 anos, e a Ana, de 1 ano e 10 meses. Ela é professora, pedagoga e há algum tempo já trabalha com educação infantil. Portanto, nós temos 2 pessoas que podem nos ajudar com informações nesta tarde sobre educação de filhos. Eu estava olhando, pastor Salomão e professora Keila. Pastor, às vezes eu vou oscilar aqui entre pastor e doutor Salomão, porque ele concilia muito bem as 2 coisas, né? Então, eu gostaria de falar mais do doutor Salomão, tá, Salomão? Então, como ele está vindo aqui como psicólogo, principalmente. Doutor Salomão e professora Keila. Há um provérbio africano que diz: para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. Porém, os pais têm o dever de educar e de cuidar de seus filhos em casa. Isso não pode ser transferido totalmente para a escola e seus professores, que também têm seus próprios filhos para cuidar e educar. Nós vamos ver que há instrução bíblica para a educação de filhos, disponível para todos aqueles que quiserem. Ao longo da vida, a gente tem percebido que a gente adquire uma série de teorias sobre educação de filhos até adquirir os primeiros filhos. Depois que você adquire os primeiros filhos, a gente quase que joga para o ralo as teorias. Será que hoje nós educamos os nossos filhos diferente do que os nossos pais nos educaram? Será que é mais fácil educar os filhos dos outros do que educar os nossos próprios filhos? Existe aquele chamado menino custoso? Essa pergunta que eu coloquei como reflexão, mas eu quero começar com ela. Salomão e Keila. Existe o menino custoso? Que a gente é muito fácil taxar. Esse menino ele é taxado como menino custoso. E tem uns que ainda costuma até estigmatizar, né? Todo Lucas é custoso, todo Pedro é custoso, todo Tiago é custoso. Dá um nome e parece todo menino custoso. Existe menino custoso, doutor Salomão? Olha, pastor Gersino, o fato é que cada criança tem a sua peculiaridade. Há crianças que são mais ativas, se expressam mais e outras menos. Mas é necessário, assim como cada pai, cada mãe, deve saber tratar de forma peculiar
também e enxergar cada criança na sua diferença. Então, não pode ser rotulado, estigmatizado por alguns comportamentos parecidos, nem pelo nome, nem pela família. Cada criança tem sua necessidade e sua peculiaridade, portanto, demanda muito equilíbrio aos pais por isso. Que ele já ouviu algumas professoras em sala de aula falar que aquele menino é custoso. Como é, Keila? Quando a gente recebe, né, uma professora ou uma mãe que fala, meu filho é muito custoso, nós temos que analisar primeiro qual que é o contexto e o que é essa custosice dessa criança, esse comportamento, o que está por trás desse comportamento. Porque, às vezes, ele é mais ativo, ele brinca mais, ele fala mais, mas vai depender de como esse comportamento é tratado. Se a mãe reforça, se a mãe reprime, se a professora reforça ou se a professora reprime. Vai depender muito de como ele é tratado. Engraçado, eu ouvi ontem alguém falando o seguinte, meu filho, ele termina primeiro do que todo mundo lá na sala de aula, né, os trabalhos dele, e depois ele vai, só reforçando isso que vocês acabaram de dizer, e depois ele acaba ficando sem o que fazer, e acaba perturbando os outros. E, infelizmente, a gente vê que muita gente não está preparado para esse menino que é mais ágil do que os outros que está na frente, né? E aí é mais fácil rotular. Muito bem, mas entrando nas perguntas que a gente gostaria, nesse tempo que a gente tem de discutir, uma das grandes dificuldades que a gente vê quando a gente conversa com pais, e eu como pai, eu também tenho essa dificuldade, evidentemente, é a questão limites. Então eu gostaria de saber, Dr. Salomão, professora Keila, a importância de se estabelecer limite para os filhos e como estabelecer esses limites. Okay. Os limites estão relacionados à própria segurança da criança. A criança, como não tem noção, quando nasce, aliás, não sabe o que é pai, o que é mãe, não sabe o que é certo, o que é errado. Os pais se supõe de que antes dos filhos nascerem, eles já se preparam, pelo menos um pouco. E, à medida que vão caminhando com a criança, eles vão protegendo, vão orientando e criando também limites. Os limites estão relacionados a preservar a criança. E os limites são elaborados a partir de verdades, a partir de princípios que nós acreditamos que são os corretos, os funcionais e o que promove o crescimento saudável da criança. Okay. Nós podemos ver também, vamos imaginar, pastor Salomão, que a criança fosse uma bolinha de massinha na palma da nossa mão. E se nós deixarmos a criança, essa bolinha, com a mão bem aberta, o que vai acontecer? A bolinha vai cair. Então, eu penso o seguinte, não vou segurar então essa bolinha para ela não cair. Se eu segurar com muita força essa bolinha, ela vai perder a forma, ela vai se sentir oprimida, amassada, sufocada. Então, eu não posso nem abrir demais e nem fechar demais. Então, é preciso ter um equilíbrio. A minha mão tem que estar entreaberta, um pouco fechada, porque aí a criança vai se sentir segura e vai saber para onde ela tem que ir. Seria segurar sem sufocar. Sem sufocar. Maravilha. Vez por outra, a gente escuta também algum filho dizendo o seguinte: ontem meu pai me deu uma bronca, minha mãe me deu uma bronca. De vez em quando o pai tem que dar quase que uma, não vou dizer de forma literal, evidentemente, uma sacudidela no que diz respeito a ser firme. E qual é a maneira mais correta de agir na hora dessa bronca, Dr. Salomão? Ok. A bronca me leva a pensar a necessidade de diferenciar duas palavras. Nós temos o castigo e temos a disciplina. O castigo, na realidade, muitas vezes é mais relacionado à agressão, à punição, mais às vezes passional. A disciplina não. A disciplina, ela é corretiva, ela é educacional. A disciplina, ela ensina, ela transmite vida. Então, se a bronca é disciplinar, ok, muito bem. Mas se a bronca ela é
mais punitiva, mais castigo, então pode ser que não esteja contribuindo na solução do problema. Pode estar até agravando, porque até onde a criança se sentiu compreendida e ajudada nessa bronca, que é mais castigo do que disciplina. Ok. Quer complementar, aquele? Tudo bem? Maravilha. E aí, doutor Salomão, a prioridade, ela deve ser a disciplina. Que a disciplina corrige para o bem. Isso. A disciplina coloca nos trilhos corretos. Isso mesmo. Maravilha. A questão de... Assustei aqui, porque eu pensei que o meu cabo de energia estava saindo aqui. Eu falei, deu uma escurecida aqui. É ao vivo, viu, gente? Eu costumo brincar ao vivo e sem maquiagem. Elogios. O senhor gosta de elogios, Salomão? Como? Quem gosta de elogio? Quem não gosta de elogio? E algumas vezes você elogiar demais estraga. E tem muita gente com problema de autoestima porque não recebeu elogio quando era criança, quando era adolescente, né? E depois vive ou convive com esse negócio aí. Até que ponto há a necessidade, ou se em algum momento estraga a questão do elogio? Ok. A questão do elogio é a seguinte: tudo que é demais, pastor Gersino, tudo que passa, tudo que é demais, estraga mesmo. A criança precisa ser incentivada, precisa ser motivada em todas as tarefas que ela faz. Nas tarefas escolares, em casa, principalmente se você está trabalhando com o filho, ensinando ele já a arrumar a cama, arrumar as coisas dentro de casa, ajudar o irmão. Então, se ele está fazendo aquilo bem, por que não elogiar? Você fala assim, não, já está fazendo a obrigação dele, o que tem? Mas é bom, que bom que você juntou os brinquedos, que bom que você ajudou o seu irmão. Olha que beleza, como que o seu quarto ficou melhor assim? O elogio é bom. O que não pode é sem motivo nenhum, de repente, você elogiar e não teve razão. Então, é melhor que seja o quê? Um carinho, um afago, pegar no colo, dar um abraço, mas nunca que seja demais. O elogio, doutor Salomão, ele vem reforçar, então, o comportamento. Ele entra como um reforço? Ok. É isso que a Keila disse, procede, realmente funciona por aí. Mas outro detalhe interessante é que você afirmou no início. O elogio, ele fortalece a autoestima da criança. E, ao mesmo tempo, incentiva a criança a seguir fazendo a coisa certa. Como, da mesma forma, né, a disciplina, ela corrige quando ele está fazendo coisas que não deveria, né? E, por outro lado, o elogio faz com que a criança também explore mais do seu potencial, explora mais da sua capacidade. E porque, uma vez que agradou o pai e a mãe, ele se sente, então, motivado a seguir acertando, a seguir alegrando os pais. Então, realmente, crianças elogiadas pela coisa certa que eles fazem, né? pelos logros, né? Nota boa, quem sabe, bons relatórios da escola e etc., eles conseguem potencializar e vão longe, né? Então, realmente, o elogio é fundamental, é necessário e é saudável. Não pode elogiar em cima do que não existe, da coisa errada, aí não. Maravilha. Então, não perca a oportunidade de elogiar, não. A criança fez uma coisa legal, né? Fez uma coisa bonita. Às vezes, a criança traz um desenho lá, né? A criança se esforçou para fazer aquele desenho para o pai ou para a mãe, né? E aí, tá num nível diferente da mãe. Se a mãe for fazer um desenho, ela vai fazer o desenho diferente, né? Mas o desenho está... Mas, escuta, dentro da capacidade do desenvolvimento dela, o que ela podia produzir era aquilo ali. Então, dentro do que ela pode produzir, é digno de louvor. Agora, vamos para a pergunta campeã dos consultórios, doutor Salomão. Campeã dos consultórios. O uso da palmada é válido? Eu até bati na mão aqui, olha. O uso da palmada é válido? Muito bem. São perguntas muito frequentes de pais que às vezes já perderam digamos, a paciência, a tolerância, mas muito mais eficaz do que a palmada é realmente o exemplo dos pais, ou seja, a vida coerente diante deles, né?
Eu creio que o sucesso dos pais está em criarem filhos felizes e serem autônomos, ou seja, pessoas que possam conseguir tocar sua vida com sucesso. A meta de todo pai, de toda mãe, com certeza, é terem filhos bem criados, bem-sucedidos em todas as áreas. Agora, por que certos filhos de pais que têm, às vezes até conforto material, não conseguem se dar bem na vida? E que houve falha na criação. Nem todo pai, nem toda mãe está preparado para a vinda do filho. O filho nasce, às vezes o pai e a mãe não se prepararam. E aí, no desespero, no cansaço, no limite da sua paciência, eles partem justamente para as palmadas e outros tratamentos mais de castigo do que disciplina, como disse. Ok. Aí, nesse dia a dia, a gente vê, e até a gente é recomendado, sobre a questão de regras, né? E essa, infelizmente, vai ser a última pergunta aqui do nosso dia. Aliás, vamos ver se a gente consegue fazer a outra, que a outra é importante, e termina com a outra. Qual a importância de regras, especialmente para o filho, para a filha, adolescente? Né? Estabelecer regras quanto a horários de sair, de chegar, regras para, como aquele deu exemplo, de arrumar a cama e tal. Qual a importância disso, Salomão Barzola? Ok. A adolescência é uma etapa muito bonita, uma etapa crucial na formação da personalidade. Quando chega a criança a essa etapa, o adolescente, né, agora, ele vai testar o que já ouviu e viu os pais dizerem a vida toda. Às vezes, nessa hora, quando o filho está na adolescência, ou a filha, às vezes os pais estão numa crise particular. Muitos casais, aliás, Minas Gerais, é o estado que apresentou com maior durabilidade de casamento, mais tempo de casamento, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Outros estados estão abaixo de Minas Gerais. Mas, por outro lado, com esse tempo de casamento, os filhos ainda estão entrando, o mais velho está entrando na adolescência. E quanto mais agora precisa dos pais, e os pais estão se separando, estão com suas crises aí. Agora imagina, aquele adolescente precisa de apoio, de socorro, de um ancoramento. E cadê os pais nessa hora? Então eu creio que, aliás, eu quero reforçar aqui um princípio que sempre defendo, de que casais felizes, casais ajustados, geralmente são bons pais. E criam seus filhos de uma forma saudável. Mas casais que têm seus problemas conjugais, que não vivem de forma ajustada, eles têm problemas na criação dos filhos. A adolescência, como uma fase muito bonita, quando os pais estão unidos, quando a resposta do pai e da mãe sempre é a mesma, com firmeza, com paciência, com tolerância, essa adolescência passa tranquilo. Aqueles limites que já foram colocados no início, que claro que tem que variar conforme a idade agora, né? Mas funciona. Agora, os problemas principais na adolescência estão relacionados aos pais. Por isso, os pais precisam de um suporte nessa área para se saírem bem nessa fase dos filhos também. Quer acrescentar alguma coisa, Guilherme? Tudo bem? Então vai essa última aqui, Guilherme, para você, e aí se o Salomão quiser acrescentar. O mundo que a gente vive é competitivo. Começa na escola. E o filho tem que se preparar para entrar numa faculdade gratuita e etc. E aí, nem sempre a vida permite que as pessoas ganhem todas. Como ensinar o filho que não se pode ganhar todas? Muito simples. O jogo, a brincadeira, ajuda a criança a entender e compreender essa questão de ganhar e de perder. Então, é simplesmente nós, pais, nos envolvermos mais num jogo e numa brincadeira. Porque através do jogo, o que vai acontecer? Tem que ter regras. As regras têm que ser obedecidas. E se a criança se esforçar por mérito próprio, ela vai conseguir vencer. Ela vai vencer aquele jogo. Ou, então, ela vai perder. Pode ser que no primeiro ela não vai entender. Na segunda vez também não. Mas ela vai compreendendo ao longo dos tempos que é necessário ganhar uma vez, mas que é necessário, às vezes, perder. Então, através de jogos e de brincadeiras,
Simples, às vezes um jogo da memória, por exemplo. Você sentou com a sua criança, com o seu filho, na escola acontece muito isso. Tem as regras, tem que achar o par certo daquela e daquela gravura. Se a criança não achou, ela não vai ganhar o jogo. Não vai conseguir. Então, quem ganhou foi o irmão, quem ganhou foi o colega, quem ganhou foi a mãe, foi o pai. Então, o jogo e a brincadeira é essencial para ajudá-la a ter essa noção de ganhar e de perder. Quando a gente, então, às vezes, eu estou com dó dele, vamos fazer de conta que ele ganhou. É como se a gente estivesse tirando a borboleta do casulo antes da hora. Ela não cria, tirou dela uma chance de amadurecer um pouquinho. Às vezes, a gente, né, como mãe, não, coitadinho, né, vai chorar, vai ser triste, né, perder. Vamos deixar passar, né, passar a mão, mas não pode. Infelizmente, porque se você deixar, quanto maior ela ficar, ou quanto mais tempo passar, vai ficar mais difícil de ensinar essa noção de ganhar e de perder, que é tão importante para a vida dela futura, como adulto. Ok. Quer complementar, Salomão? É isso mesmo. E, por outro lado, interessante, geralmente a boa criação dos filhos também está associada à união familiar. Quando os casais, né, os pais entendem de que a união familiar é um requisito, é fundamental para a saúde da própria família, os filhos usufruem isto. E os filhos, muitas vezes, quando pedem, às vezes, alguma coisa, apesar dos pais não terem recursos para isto, às vezes nem sempre está querendo aquele negócio, está querendo outra coisa. Mas quando existe uma dinâmica ali, familiar, pai presente, mãe presente, filhos amados, saudáveis, atendidos, acompanhados, a coisa anda melhor. Famílias adoecem menos, brigam menos e são mais bem-sucedidos na vida. Deus abençoe a irmã Keila. Muito obrigado pela sua presença. A Keila é uma das professoras da nossa Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 8h30 da manhã, lá na Paraná 513. Obrigado, doutor Salomão Barzola. Dentro desse, nós falamos do Ministério Casados para Sempre, mas tem o Educando Filhos para Toda a Vida, que faz parte do Ministério MMI, né, Salomão? Pais para toda a vida. Pais para toda a vida. Pais para toda a vida. Então, doutor Salomão Barzola, repetindo, 41-41-10-20, terapeuta familiar, psicólogo clínico, está à disposição. Muito obrigado, Salomão, pela sua presença. Um grande abraço, Deus abençoe cada família, cada querida mãe que está assistindo. Amanhã é Dia das Mães, um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar os minutos que nos restam para uma meditação na palavra, diferente do texto que eu li, que foi lindo, Salmo 127. Eu quero ler 4 versículos no livro do Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Esse texto, ele narra um pouco da história, ou o início da história de Moisés, filho de um simples casal hebreu, chamado Anrão e Joquebede. Naqueles dias, quando o povo hebreu crescia aos olhos de Faraó assustadoramente, Faraó achou por bem tomar uma atitude para diminuir o crescimento que, aos olhos dele, representava uma ameaça futura para o Egito. Ele mandou que as parteiras matassem todos os meninos, todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Só que as parteiras perceberam que não deveria fazê-lo. A verdade é que um casal diz que pegou aquela criança e, no linguajar hebraico, não significando beleza física, diz que aquele menino parecia ser bom, ser saudável, parecia ser um menino forte. Eles esconderam aquele menino que veio a ser Moisés. Eles conseguiram esconder Moisés dentro da sua casa por 3 meses.
Eu não sei se Moisés começou a chorar alto, e aquilo podia denunciar que aquele casal estava desobedecendo um edito de Faraó. Eu sei que chegou o momento que o casal não conseguiu, não podia mais esconder. Isto, se nós fizermos uma analogia com respeito aos nossos filhos, nós vamos entender que nós conseguimos segurar os nossos filhos junto de nós por um período. Chega um tempo, que é o tempo que o pai e a mãe às vezes não quer que chegue, que esse filho ele vai gritar para ele ter a sua autonomia, para ele ter a sua liberdade. E esse grito começa a ser ouvido. E os pais, eles não têm outra alternativa senão liberar esse filho. Só que, quando a gente olha para aquele casal, aquela criança, lá no capítulo 1, no versículo 22 do mesmo livro, diz que eles seriam lançados no rio. Os meninos seriam lançados no rio. Os pais viram que não tinha alternativa senão lançar o seu filho no rio. E esse rio eu quero compará-lo com a vida. Eu quero compará-lo com o dia a dia. Eu quero compará-lo com a escola. Eu quero compará-lo com o trabalho que o nosso filho vai pela primeira vez. Né? E é interessante que esse tempo cada vez encurta mais. Cada vez eles querem autonomia mais cedo. Porém, Anrão e Joquebede, quando eles viram que não tinha alternativa, que teriam que lançar no rio, eles pensaram, nós não vamos colocá-lo no rio como fazem todos. O nosso terá um diferencial. Eles, não sei se compraram, se teceram um cesto, como se fosse um pequeno barquinho. Eles teceram o cesto para colocar dentro daquele cesto o seu filho e depois colocar aquele cesto no rio. Igual nós fazemos quando nós dizemos, não, chegou a idade X, já adquiriu a maioridade, eu tenho que liberá-lo para a vida. Eu vou ensiná-lo boas maneiras, eu vou ensiná-lo a ser educado, eu vou ensiná-lo a cuidar de si, evitar as drogas, evitar a criminalidade. Isso está bom demais. Todo mundo faz isso. Isso se assemelha a um simples cesto comprado e depois coloca-se a pessoa dentro desse cesto e coloca nas águas. Anrão e Joquebede não se contentaram com um simples cesto. Diz a palavra que eles resolveram trabalhar o cesto. Eles resolveram calafetar o cesto. E calafetar é um trabalho difícil, porque você vai sujar as mãos, você tem que trabalhar o cesto, você tem que pegar um piche, você tem que pegar algo que suja de fato as mãos, o betume. Você vai pegar aquele objeto para passar no cesto. E quando passava aquele objeto no cesto, você ia impermeabilizá-lo. As águas iam tapar todas as rachaduras que ficavam entre o objeto que foi trançado, o junco que foi trançado. O betume era para evitar que entrasse água dentro do cesto. O casal fez isso. Quando a gente falou no início sobre aquele provérbio africano, e quando a gente disse que a escola, o Estado, ele não tem a maior competência no sentido, não no sentido literal, não tem a maior obrigação de educar os nossos filhos, essa educação primariamente é minha, que sou pai. E Deus estabeleceu essa responsabilidade para mim. Dr. Salomão falou algumas vezes sobre casais ajustados. Deus estabeleceu você, marido, você, pai, como sacerdote. Você crendo na Bíblia ou não. Não é uma opção sua. Foi Deus que estabeleceu isso. Estabeleceu para você, mãe, essa responsabilidade. A minha igreja não tem a responsabilidade de ensinar, de educar. A minha igreja tem a responsabilidade de contribuir no que for em nível de complementação ao que os pais fazem nas suas casas. Anrão e Joquebede prepararam o cesto. E por certo disseram, ele vai para o meio das águas, mas ele vai protegido. Eu vou lançá-lo nas águas, mas o barco dele não vai ser um barco furado. Eu vou preparar o barco para que ele sobreviva no meio dessas águas. E eles usaram o piche e o betume. Simbolicamente, eu quero usar esse piche e betume como sendo a palavra de Deus e as nossas orações. Porque bons modos, tem muitas pessoas que são
ateus, pessoas que não creem em Deus e que têm ótimos modos. São pessoas honestas. Entretanto, não creem em Deus, é um direito que elas têm. E para Deus não vai fazer diferença, vai fazer para elas, lá na eternidade. Mas para Deus não faz. Bons modos são essenciais. Mas nada substitui temor de Deus. Nada substitui conhecimento da palavra. Porque a palavra, ela vai nos constranger a nos aproximarmos mais de Deus, a reconhecermos que somos pecadores, a reconhecermos as armadilhas que o diabo faz. Quantos adolescentes e jovens que estão envolvidos em problemas sérios? Em problemas sérios. Pastor, mas se eu ensinar, significa dizer que ele não vai praticar isso? Infelizmente não significa dizer isso. Porque ele vai ter um momento de autonomia. Tem momento que às vezes ele vai tomar decisão e o ambiente em que ele estiver nele vai ter uma certa influência. Mas nós temos que fazer de tudo que nós pudermos para nós betumar, calafetar ao máximo o cesto da vida deles. Os valores da palavra de Deus, a importância da oração, de nós colocarmos os nossos filhos diante de Deus todos os dias. Nós, hoje, precisamos estar acordando nas madrugadas e dobrar o nosso joelho e falar: Deus, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha. O mundo está mal, o mundo está corrompido, o mundo está perdido. Nós precisamos nos assentar com os nossos filhos e lermos juntos a Bíblia Sagrada. Nós precisamos fazer isso. Então eu quero te chamar, você que está na sua casa, se porventura você tem uma Bíblia na sua casa, pastor, qual é a Bíblia que eu preciso dela? A que você tiver na sua casa. Ela não precisa ser capa preta igual a minha. Pode ser marrom, verde, vermelha, não interessa. Abra a Bíblia, que é a palavra de Deus, se assente com seus filhos e medite um pouco na palavra. E peça ao Espírito Santo revele a nós a importância dessa palavra. Nos alimente, Espírito Santo, com essa palavra. Tudo esses momentos, tudo isso que você diz, pode até não ter um efeito imediato. Pode até não dar um resultado tão urgente quanto você precisa, quem sabe, eu não sei. Mas que é um betume, que é um piche que você está passando no cesto, que vai conduzi-lo ao rio da vida, eu tenho certeza que é. Então eu gostaria de te chamar, nesta tarde, para você pensar nisso. O último versículo que eu li, diz que a irmã Miriam, ela acompanhou o cesto. Ela acompanhou com os olhos onde é que esse cesto vai parar. Isso fala de envolvimento da família. Nós precisamos ter todos os familiares. Marido, mulher. Então você, marido, está me vendo, que às vezes fala assim: a igreja é coisa para mulher. Deixa minha mulher ir. Você está errado. Você é sacerdote da sua casa. Essa incumbência é sua. Minha irmã não tem nada a ver com a minha... Todos temos, é o sentimento de proteção familiar. A irmã de Moisés, quando os pais colocaram o cesto no rio, ela acompanhou. Quanto mais nós envolvermos para criar essa teia de sustentação do nosso lar, da nossa família, melhor. Vamos envolver todos, a família toda. A família toda tem que buscar a Deus, a família toda tem que reconhecer em Cristo o Salvador. A família toda tem que reconhecer que Cristo é Senhor. A família toda tem que saber que, apesar de ser a família toda, mas individualmente, cada um terá que se dar conta diante de Deus dos seus atos. Entretanto, quando todos se unem, é melhor. Um fortalece o outro. Um fortalece o outro. Então, eu chamo você, família, que nos acompanhou nessa tarde. Caminhe para a casa de Deus. Caminhe para a casa de Deus. Procure uma igreja próxima de você. Quem sabe até uma igreja evangélica ali, pastor, vai lá com a sua família. Pastor, por que o senhor está recomendando a igreja evangélica? Eu estou recomendando uma igreja que eu sei que sistematicamente abre a Bíblia nos seus púlpitos, lê a Bíblia e ensina a Bíblia. Porque eu conheço isso há quase 40 anos. Por isso que eu estou recomendando uma igreja evangélica. Eu quero orar por você nesta hora e quero deixar um versículo para você. Os nossos convidados falaram sobre a educação dos seus filhos, dos nossos filhos, educação de filhos de um modo geral.
E no enunciado eu falei o seguinte: a Bíblia dá instrução sobre a educação de filhos. O livro dos Provérbios, um dos versículos mais evocados na hora de educação, Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrua, outra versão diz ensine a criança, segundo, essa versão é NVI, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Quantos conselhos você já deu e você ficou com a ideia que caiu no vazio? Eu falei, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Às vezes o filho, a filha não deu atenção para não dar o braço a torcer, conforme nós dizemos. Mas um dia, aquilo vai ser despertado no coração e na mente dele. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para a sua casa, para o seu lar. Eu tenho certeza que Deus tem bênção para a sua família. Que se o seu filho, ele tomou uma decisão errada na vida, e você tem sofrido por isso, você pode colocar nessa hora o seu filho diante de Deus e falar: Deus, onde meu filho estiver agora, toque o coração dele, Deus. Traga ele de volta. Se você orar com um coração sincero, quebrantado, Deus atende a sua oração. Deus atende. Porque Deus é Deus de relacionamento, é Deus que fala e Deus que escuta. Ele não está morto mais numa cruz. Ele ressuscitou. Ele está pronto para nos ouvir. Se o seu lar está desajustado, você como marido, como esposa, Deus traz o reajustamento para o seu lar. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar ao Senhor as famílias que nos acompanham nesta tarde, onde o sinal da TV Candidez chegou, o lar que ligou a TV, Senhor, nesse canal para acompanhar esse programa. Eu peço, meu Deus, que o Senhor estabeleça nesse lar o teu governo, o teu reino, estabeleça o teu reino de paz, ó Deus. Que o Senhor traga a bênção que quem está orando agora do outro lado precisa. Que a fé dessa pessoa seja reforçada. E eu intercedo por ela agora, Pai, em nome de Jesus. Mesmo não sabendo onde e a situação que se encontra, mas eu intercedo por todos. E eu quero ministrar a bênção do Senhor nos lares de Divinópolis, nas famílias de Divinópolis. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um sábado lindo, de muita alegria. Mãe, você que é mãe, que está nos vendo, Deus te abençoe. Meus parabéns. Deus continue te sustentando, te ajudando, para que você seja exemplo para os seus filhos, especialmente na fé e no servir ao Senhor. Aguardamos vocês no próximo sábado. E no próximo sábado nós falaremos sobre educação financeira na família. 2 convidados especiais, como os que nós temos tido até agora, sábado passado. Nesse sábado próximo teremos novamente. Deus abençoe. Um lindo, maravilhoso final de semana para todos. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Começa agora o programa Semeando Paz. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.